Setembro 8, lendo a história de Deus. Ezequiel 37 a 40. Ezequiel 37. O vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: Os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Uma só nação e um só rei. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nela: pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois, pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: vara de Efraim, pertencente a José e a todo o povo de Israel, seus companheiros. Junte-os um a outro, para que se tornem uma só vara na sua mão. Quando os seus compatriotas perguntarem: Você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e juntá-las à vara de Judá. Assim, farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure com a sua mão diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas imagens repugnantes, nem com nenhuma das suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas ordenanças e terão o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram, eles e os seus filhos, e
os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Ezequiel 38. Profecia contra Gog. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe supremo de Meseque e Tubal. Profetize contra ele e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Farei você girar, porei anzóis no seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, os seus cavalos, os seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos empunhando a espada. A Pérsia, Cuxi e Pute estarão com eles, todos com escudo e capacete. Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, todas as nações que são suas aliadas. Apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será convocado. Nos anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados, trazidos das nações, agora vivem em segurança. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem que cobre a terra. Assim diz o soberano Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico que de nada suspeita e que mora em cuidados sem muros, sem portas nem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá, Dedã, os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você: você veio para nos despojar do que é nosso? Você reuniu essa multidão para saquear, levar prata e ouro, tomar o gado e apoderar-se de todos os nossos bens? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog que assim diz o soberano Senhor. Naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar do extremo norte, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias que virão, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem falei nos dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. Isto é o que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, o meu furor será despertado, declara o soberano Senhor. No meu zelo e no ardor da minha ira, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, declara o soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Farei desabar torrentes de chuva,
saraiva e enxofre ardente sobre ele, sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. Assim, mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Eu estou contra você, ó Gog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu o entregarei como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em cabo aberto, pois eu falei, declara o soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu santo nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá, declara o soberano Senhor. Este é o dia da qual falei. Então, aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão. Os escudos, pequenos e grandes, os arcos e as flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos, eles a utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos, nem cortá-la nas florestas, porque usarão as armas como combustível. Eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam, declara o soberano Senhor. Naquele dia, darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente, na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e toda a sua multidão serão sepultados ali. Por isso, será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses, o povo de Israel o sepultará, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra o sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, declara o soberano Senhor. Depois dos 7 meses, serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem. Assim, a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso, até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome de Amoná. Assim, eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor. Chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, para que venham de todos os lugares ao redor e se reúnam para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue, comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo, declara o soberano Senhor. Examinarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o juízo que eu executarei e a mão que eu porei sobre eles. Daquele dia em diante, o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Por isso, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e todos eles caíram à espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e as suas transgressões. Escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor, agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de todos os israelitas. Serei zeloso pelo meu santo nome.
Eles suportarão a sua desgraça, bem como toda a infidelidade que mostraram contra mim enquanto viviam em segurança na sua terra, sem que ninguém os espantasse. Quando eu os trouxer de volta das nações e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, eu me mostrarei santo por meio deles, à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei na sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel, declara o soberano Senhor. Ezequiel 40. Visão do templo futuro. 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, nesse exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia uma estrutura semelhante a uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo na mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos, procure ouvir bem e preste atenção em tudo o que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte ao povo de Israel tudo o que você vai ver. A porta leste. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com um côvado longo. Ele mediu um muro que tinha uma vara de espessura e uma vara de altura. Depois, ele foi até a porta que dá para o leste, subiu pelos seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha uma vara de extensão. As salas dos guardas tinham uma vara de comprimento por uma vara de largura, e as paredes entre elas tinham 5 côvados de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico diante do templo tinha uma vara de extensão. Depois, ele mediu um pórtico diante do templo que tinha 8 côvados de extensão e os seus pilares tinham 2 côvados de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta leste para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces dos pilares de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta. A entrada era de 10 côvados, e o seu comprimento de 13 côvados. Diante de cada sala havia um muro de 1 côvado de altura, e os nichos eram quadrados, com 6 côvados em cada lado. Depois, ele mediu a entrada desde o alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 25 côvados, de uma entrada até a entrada oposta. Mediu os pilares que possuíam 60 côvados. Além disso, mediu até o pilar do pátio, a porta e os seus arredores. A distância desde a entrada da porta até as extremidades do seu pórtico era de 50 côvados. As salas e os pilares dentro da entrada eram guarnecidos de estreitas aberturas com parapeito ao redor. Como o pórtico, as aberturas que o circuncidavam davam para a parte interna. As faces dos pilares eram decoradas com palmeiras. O pátio externo. Depois, ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e a sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada interior até a parte externa do pátio interno, o que deu 100 côvados, tanto no lado leste como no lado norte. A parte norte. Depois, mediu o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo, os seus compartimentos.
3 de cada lado. Os seus pilares e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira porta. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. As suas aberturas, o seu pórtico e a sua decoração com palmeiras tinham as mesmas medidas que as da porta que dava para o leste. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava em frente deles. Havia uma porta que abria o pátio interno, o que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta. Eram 100 côvados. A porta sul. Depois, ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares e o seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao redor, como as aberturas das outras. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava em frente deles. Havia uma decoração de palmeiras nas faces dos pilares em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde esta porta até a porta externa no lado sul. Eram 100 côvados. Porta para o pátio interno. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. As suas medidas eram iguais às outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 25 côvados de largura e 5 côvados de extensão. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os seus pilares e 8 degraus subiam até a porta. Depois, ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. As suas medidas eram iguais às outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os pilares em cada lado, e 8 degraus subiam até a porta. Depois, ele me levou à porta norte e a mediu. As suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas das suas salas, dos seus pilares e do seu pórtico, e tinha abertura ao redor. Tinha 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os pilares em cada lado, e 8 degraus subiam até a porta. Os quartos da preparação dos sacrifícios. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram levados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, nas quais os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas do outro lado dos degraus. Haviam 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas em um lado da entrada e 4 mesas no outro, nas quais os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 1,5 côvado de comprimento e de largura por 1 côvado de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios. Ganchos de 2 pontas, cada um com 1 palmo de comprimento, estavam presos à parede ao seu redor. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Quartos para os sacerdotes. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok,
os únicos levitas que podem se aproximar do Senhor para ministrar diante dele. Depois, ele mediu o pátio. Era quadrado, com 100 côvados de comprimento por 100 de largura. O altar ficava em frente do templo. O novo templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus pilares. Eles tinham 5 côvados de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 14 côvados e os seus pilares tinham 3 côvados de largura em cada lado. O pórtico tinha 20 côvados de largura por 12 côvados de frente aos fundos. Um lance de escadas dava acesso a ele e havia 3 colunas em cada lado dos pilares. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.